Fala pessoal, estamos na segunda semana do Christian Responde. Eu tenho mais perguntinhas aqui para todo mundo e vamos começar pelo Vitor. Vitor Cavalcante. Christian, você acha que o Pietro deve tentar uma temporada na Indy ou tentar a carreira na WEC? Boa pergunta. Eu acho que se fosse eu, com a idade que o Pietro tem hoje em dia, eu tentaria antes uma Indy. Se por um motivo ou outro a Indy não desse certo, daí eu iria para a WEC. É óbvio que para ele começar na Indy, ele teria que ter um respaldo financeiro um tanto quanto grande, principalmente para ele poder dar esse salto numa equipe competitiva logo de cara. Mas respondendo diretamente a sua pergunta, eu acho que eu tentaria a Indy, não dando certo, eu iria para a WEC. Oi, Danilo. Tudo bem? Segue aí a sua perguntinha. Christian, você é a favor da volta do reabastecimento na Fórmula 1? Ótima pergunta, Danilo. Eu acho que eu não sou a favor da volta do reabastecimento na Fórmula 1 porque a corrida fica muito engessada. A gente acaba dividindo ela em 3, 4 stints e fica tudo muito parecido, porque você larga com pneus bons, pouco combustível, todos os carros vão estar andando bem parecidos, daí você para no box, coloca combustível de novo, troca o pneu, andando de pneu bom. Enfim, fazendo isso 2 ou 3 vezes durante a corrida, os carros vão estar bem parecidos e o ritmo de corrida vai ser meio que igual para todo mundo. Então, sinceramente, na minha opinião, vai tornar a corrida menos interessante. Quando você carrega muito combustível logo no começo da prova, você tem que pensar num carro pesado, daí você tem que pensar com um carro meio pesado na metade da prova e daí um carro leve no final da corrida. Então isso acaba tornando a vida não só do piloto, mas também da equipe um tanto quanto difícil para você conseguir acertar o carro para a corrida inteira. Então eu não sou a favor disso daí. Samuel, dá para comparar a disputa que o Senna tinha com o Prost e Mansell com as disputas de hoje? Essa daí você me colocou contra a parede. Seria mais ou menos a mesma coisa da época do Fangio e do Ascari. Quem era melhor? Cada época na Fórmula 1, eu acho que tem a sua época. Então é muito difícil a gente comparar um Prost, um Mansell, um Senna, hoje em dia com um Verstappen, um Leclerc, um Hamilton. Por quê? Porque são outras épocas. Voltando um pouco atrás, a gente consegue comparar a época do Schumacher? Consegue comparar, mas, de novo, cada época tem os seus 2, 3 pilotos que se despontam. E é claro que cada um está correndo com um tipo de carro diferente. Ok, são todos carros de Fórmula 1, só que são uma configuração, é um regulamento diferente. Então, por isso, eu acho praticamente impossível você comparar pilotos da atualidade com pilotos da década de 90, se a gente até voltar para pilotos da década de 50 e 60. Gabriel, se alguém fosse te dar um carro e escolher Mercedes, Porsche ou Ferrari, a única coisa que eu vou ficar na dúvida aqui, Gabriel, é um carro de corrida ou um carro de rua, um carro de passeio? Eu acho que se fosse um carro de rua, eu iria de Mercedes, porque a Mercedes consegue meio que englobar tudo, englobar um conforto com silêncio e uma certa performance, principalmente dependendo do modelo da Mercedes. Tanto o Porsche quanto a Ferrari são carros que eu acho que são mais atrativos do que a Mercedes, só que são carros mais voltados um pouco para performance. Estou falando na rua. Agora, na pista, a Porsche acabou não entrando na Fórmula 1. Então, o único comparativo direto que a gente tem na pista seria Mercedes ou Ferrari. Hoje em dia, as duas estão bem pau a pau, né? Porque a Red Bull está por cima do lance. Então, sinceramente, na pista, tanto faz, eu acho que eu estaria tendencioso a Ferrari. Afinal de contas, quem não gostaria de ganhar uma Ferrari? Rogério, será que vai demorar para uma mulher dirigir um carro de Fórmula 1? Bom, isso já aconteceu, Rogério, bem no passado. Eu não lembro se ela foi a primeira pilota de Fórmula 1, mas veio junto com a época que o meu pai correu de Fórmula 1, meu tio também correu, quando eles começaram a correr de Fórmula 1 logo depois, a Leila Lombardi. Daí tivemos outros casos de mulheres correndo de Fórmula 1. Respondendo diretamente a sua pergunta, eu acho que vai ser difícil, porque
sem ser chauvinista, o esporte acaba sendo mais tendencioso aos homens guiarem um carro num nível extremamente alto do que as mulheres. Inclusive, a própria Bia, que já esteve conosco aqui, convidada do Pelas Pistas, acabou comentando das dificuldades que ela teve como mulher para conseguir efetuar a brilhante carreira que ela teve até hoje. Eu não sei se na era que a gente vive, a gente vai conseguir ver uma mulher guiando nos próximos anos. Agora vamos à perguntinha do Marcos Pinheiro. Christian, qual a pista de Fórmula 1 que você mais gostava de correr? Boa pergunta de novo, Marcos, mas de todas que eu acelerei, eu não vou colocar em ordem. As 3 que eu mais gostei foi Mônaco, África do Sul e Donington Park. Foram as 3 pistas que eu mais gostei de correr de Fórmula 1. Beto Fernandes. Christian, quantos capacetes você usava por temporada? Eu acho que na Indy eu cheguei a usar praticamente mais de 10 capacetes por temporada. Por que 10 capacetes por temporada? Não que ele vai sofrendo algum problema com o forro, ou ele vai tendo algum desgaste no sistema de viseira, não é por causa disso. Era mais por causa da pintura do capacete. Então era mais fácil pintar um capacete novo do que, na verdade, você tentar restaurar aquele existente ou tentar arrumar todo o picotado que tinha no capacete. Então a gente acabava trocando várias vezes de capacete durante a temporada e você sempre acabava dando o capacete que você tinha usado para alguma pessoa muito especial, mas geralmente acabavam indo para os patrocinadores. Oi, Renato, segue aí a sua pergunta. Qual seria a equipe de Fórmula 1 que escolheria hoje? Eu não vou nem ler a segunda metade da pergunta. Só respondendo a primeira metade, é claro que Red Bull. A Red Bull está por cima, então é óbvio que iria com a melhor que está ganhando hoje em dia, porque é o sonho de qualquer piloto, não só chegar na Fórmula 1, mas também ser um piloto vitorioso na Fórmula 1. Se estivesse no início de carreira e recebesse oportunidades diversas para começar, essa é a pergunta B da primeira metade que a gente perguntou. Se eu tivesse no início de carreira, aí é muito relativo, porque pode funcionar de maneiras completamente diferentes no início de carreira. Afinal de contas, quando você está começando na Fórmula 1, além de ter que estar com a organização correta, eu acho que mais importante de tudo é você ter aquele pouquinho de sorte. Diga-se de passagem, como tudo na vida, né? Não só correndo de carro, mas você tem que ter um pouquinho de sorte, você tem que ter aquele momento que você consiga demonstrar o seu talento para todo mundo. Uma vez que você demonstrou o seu talento para todo mundo, daí você acaba assinando o seu primeiro contrato na Fórmula 1, numa equipe extremamente competitiva, daí tudo acaba se desencadeando de uma maneira automática. Daniel Fará, né? Qual foi o pior companheiro de equipe que você já teve e por quê? Essa daí, o Daniel me colocou contra a parede, né? Pior companheiro de equipe, claramente ele não era o pior, muito pelo contrário, do ponto de vista de performance, mas ele não era uma pessoa fácil de trabalhar, era o seu Michael Andretti, que eu acabei sendo companheiro de equipe durante 5 anos dele. Ele era uma pessoa extremamente egoísta, como a família Andretti inteira vai ver. Por isso, não sei, uma das fórmulas do sucesso da família Andretti, mas ele era extremamente egoísta, gostava que tudo fosse para ele, no momento que ele queria. Ele foi uma pessoa difícil de trabalhar, porém, dispensa comentários no quesito talento. Agora a pergunta do Jefferson Schneider. O que você sente falta da sua época como piloto e que não tem hoje na Fórmula 1 atual? Uau, a galera tá mandando umas perguntas boas. Tá até demorando para eu responder. Eu acho que hoje na Fórmula 1 atual a gente vê uma Fórmula 1 mais certinha, mais
comercialmente guiada. Então, tudo que acontece hoje em dia é postado nas redes sociais, é a foto fake, é isso, aquilo, que já, vou ser sincero, já tinha bastante disso na minha época. Só que se a gente for voltar na década de 70, na década de 60, as histórias que eu escuto, tanto do meu pai quanto do meu tio, era uma Fórmula 1 diferente, era uma Fórmula 1 muito mais, de muito mais, não sei se a gente pode dizer romantismo, né? De muito mais o piloto chega lá, vamos sentar no carro, acelerar e não tem muita preocupação de qual que é a minha pose, se é assim, assado, a rede social, se isso, se aquilo. Então, eu acho que tinha esse fator romantismo de uma década mais antiga do que hoje em dia parece que é tudo muito certinho, faça assim, faça assado, senão você definitivamente vai ter seus problemas comerciais. E aí, pessoal, gostaram do Christian Responde dessa semana? Então, primeiro de tudo e mais importante, não esqueça de deixar o seu like, né? Só apertar aquele famoso botãozinho, eu acho que é assim que funciona, mas vocês vão saber, vocês vão descobrir rapidinho como é que é. E não esqueçam de mandar a sua pergunta para a semana que vem, ou via YouTube, para o nosso programa, ou se não, pelas pistas no Instagram. Valeu, obrigado, até mais e te vejo lá.